Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui para a última reflexão sobre a série de mensagens de nossa igreja chamada Ecoespiritualidade, da desolação para a paz com toda a criação. Essa série que é baseada na reflexão deste mês de setembro do movimento Laudato Si, chamado Tempo da Criação. Todos os anos, nossa igreja participa de alguma forma desse esforço de meditação, de conscientização, que é de esclarecer para todos nós, como cristãos e cristãs, da nossa responsabilidade como cristãos no mundo. Nós somos o povo de Deus, aquele que tem a responsabilidade de ser cooperador de Deus no cuidado da criação. E a razão é simples: é pelo fato de que amamos a Deus, também zelamos por sua criação, por sua obra, fazendo assim a sua vontade quando criou a humanidade. Essa é a última mensagem da série. Nós estamos encerrando hoje esse volume de meditações que consistiu em seis sermões, 6 reflexões que foram apresentadas aqui no canal da gente. Você pode olhar essas 6 reflexões, assisti-las através da playlist que está em nosso canal. Também tem um artigo que foi publicado no meu blog pessoal de filosofia e espiritualidade, e você vai encontrar ali uma reflexão sobre o tema da ecoespiritualidade, um tema atual. A ecoespiritualidade é uma área de saber nova. Ela deve ter surgido aí em torno de 2023, 2024, no campo da teologia, mas já há algum tempo muitas pessoas já têm estudado sobre as práticas de espiritualidade que estão ligadas ao cuidado com a natureza. Começou fora do evangelho, fora do cristianismo, fora da teologia, mas nesses últimos 2 anos nós encontramos um número maior de pensadores, de cristãos, de pastores, de teólogos e teólogas que estão tratando do tema da ecoespiritualidade. Isso chamou muito a minha atenção e essa série de estudos que nós estamos fazendo, eu vou procurar aproveitar de alguma forma para disponibilizá-la para outros estudos, para aqueles que quiserem acompanhar uma produção teológica que faça sentido. Eu reconheço que as mensagens estão bastante densas, estão bastante exploradas de conteúdo, mas isso é bom, eu gosto disso. Eu gosto de oferecer esse tipo de pesquisa, de investigação que leva a gente a pensar. E se você gosta, acompanhe a gente, siga-nos nas redes sociais, curta a transmissão, vai ser importante para o nosso trabalho. Então, nós vamos começar agora a compartilhar essa sexta e última mensagem desta série. Eu vou colocar aqui a apresentação, como nós sempre fazemos em nossa igreja. Nós sempre temos um material de apoio, temos um material escrito, e vou colocar aqui agora a nossa apresentação para que você tenha acesso ao texto bíblico. Então está aí a apresentação, ecoespiritualidade, da desolação à paz com toda a criação. Esse tema ele é bastante desafiador, porque fala muito da nossa responsabilidade acerca do mundo que queremos deixar para as futuras gerações. Na mensagem de hoje, nós vamos refletir sobre a questão da nossa cooperação como cuidadores da criação. O tema é, então, cooperar com a criação. Toda a mensagem está baseada no texto de Isaías, capítulo 32. Então, nós vamos encerrar hoje a leitura deste capítulo lendo o último versículo, que é o versículo de número 20. Então, Isaías 32, 20 diz assim: Como vocês serão felizes
semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Que palavra promissora, não é? A gente pode ser feliz num mundo como esse? Pode sim, claro. É a profecia que está dizendo para a gente que é possível a gente ser feliz num mundo desolado como o nosso. Há esperança para esse mundo desolado. Gente, a profecia de Isaías anuncia um tempo de felicidade para todos e todas, como resultado da justiça e da paz com toda a criação. Para o profeta Isaías, pessoas felizes são pessoas que observaram uma certa prudência e se tornaram bem-sucedidas naquilo que fazem no cuidado com a natureza. A felicidade, então, está relacionada à harmonia da pessoa com a criação. Para se alcançar a vida feliz, é preciso respeitar a natureza, plantar em solos bem irrigados e respeitar a vida animal. Essa é uma mensagem para os dias atuais. Renova a esperança da gente, nos encoraja para que possamos cultivar a terra mais uma vez de forma respeitosa, cuidar da biodiversidade da vida de forma atenciosa. É possível ter esperança em um futuro melhor. É possível sermos felizes neste mundo desolado. É interessante que a tradução da Vulgata Latina, ela traduziu a palavra hebraica Esher, que é o que começa esse versículo, pela palavra beati, em latim, que tanto pode significar um abençoado, como pode também se referir ao bem-aventurado das bem-aventuranças de Jesus. Essa palavra em hebraico para felicidade é a mesma que você vai encontrar lá no Salmo 1, versículo de número 1. Essa palavra que fala do estado de plenitude, de contentamento da pessoa por estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. O Salmo 1, verso de número 1, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse é feliz. Como é feliz essa pessoa? A palavra Esher, acompanhada dessa ação exclamativa, quer dizer exatamente isso. Como é feliz uma pessoa que cuida da natureza. Porém, a gente encontra um problema para colocar em prática essa interpretação. Nós vivemos num tempo em que a mentalidade econômica predominante no mundo faz com que a humanidade acabe consumindo muito mais recursos naturais do que o próprio planeta é capaz de produzir. Olha, gente, isso é um dos problemas, essa é a principal causa do atual desajuste ambiental que nós encontramos no mundo atual. É por essa razão que nós podemos afirmar nesta mensagem, e eu quero deixar bem claro aqui, que a humanidade inteira, a gente inclusive, temos uma dívida com a criação. Uma das formas de constatarmos essa dívida da humanidade com a criação é um cálculo que tem sido feito ao longo dos anos acerca da capacidade de renovação da natureza. Nesse cálculo é feito uma medição da quantidade de recursos extraídos da natureza a cada ano. Então, nesse cálculo é então marcado no calendário um ano onde as atividades de extração se esgotam em relação à capacidade de renovação da terra.
a cada ano. Então, é marcado o dia da sobrecarga da Terra. É exatamente esse nome, o dia da sobrecarga da Terra, que corresponde ao momento em que a humanidade esgota a quantidade de recursos naturais que a Terra foi capaz de produzir naquele ano. Então, desse dia, do dia da sobrecarga da Terra em diante, acontece então uma dívida. Dali por diante, nós estamos tirando aquilo que a Terra não pode renovar. Ela acaba ficando então em situação difícil para nós e nós em dívida para com ela. Há uma dívida com a natureza, então, a cada ano dessa ação predatória, exploradora, extraidora da natureza. E nessa pesquisa, a gente acaba constatando que a cada ano seriam necessários, atualmente, quase 2 planetas Terra para atender à demanda de consumo da humanidade. Na verdade, o número exato é 1,8 planeta Terra para atender à demanda da humanidade. A instituição que faz esse cálculo e que calcula essa trajetória do consumo em relação à capacidade de absorção do planeta é chamada de Global Footprint Network. E ela afirma categoricamente que a necessidade humana excede os limites da biosfera para o dióxido de carbono, como nós estamos vendo nos dias atuais. Ela excede também a capacidade de renovação da água potável no mundo. Ela excede também a capacidade das florestas se renovarem, da reposição dos estoques de pesca no mar e nos rios. Enfim, a natureza não dá conta da quantidade de bens que a humanidade precisa para se alimentar, para vestir-se, para criar produtos para o seu próprio bem-estar. Esse cálculo é interessante, ele tem sido feito desde o ano de 1961. Esse cálculo é anunciado no dia 5 de junho de cada ano, que é o Dia do Meio Ambiente. Esse cálculo, então, leva em conta 2 fatores. Primeiro, a demanda dos recursos da humanidade, que eles chamam de pegada ecológica. E, em segundo lugar, eles também calculam a capacidade da Terra em gerar esses recursos, que é chamada de biocapacidade. Essa relação entre pegada ecológica e biocapacidade é multiplicada pelos dias do ano. E aí o resultado vai dar a data onde esses recursos são esgotados. A primeira vez que o planeta entrou em déficit foi o ano de 1970, quando chegou ao dia 25 de dezembro o esgotamento dos recursos naturais. Mas uma coisa alarmante tem acontecido nos últimos anos. Essa data vem acontecendo cada vez mais cedo, desde o ano de 1970. Em 2023, essa data aconteceu no dia 2 de agosto. Em 2024, foi em 1º de agosto. E neste ano de 2025, o dia foi 24 de julho, quando a humanidade esgotou a capacidade da natureza se renovar. Falar de déficit da humanidade com a criação é algo muito antigo, mas só agora conseguimos colocar isso na ponta do lápis. A primeira pessoa que declarou que há uma dívida da humanidade com a natureza foi um filósofo grego, seguidor de Aristóteles.
Ele também era um botânico e ele ele se importava com a relação do homem com os animais, principalmente aqueles que são domesticados para fins de consumo. O nome dele era Teofrasto. Nasceu no ano 372 a.C. Faleceu no ano 287 a.C. em Atenas. Segundo Teofrasto, a humanidade tem uma dívida de justiça para com os animais, porque o futuro da existência, olha, ele dizia isso há 4 séculos antes de Cristo. O futuro da existência como um todo depende do equilíbrio entre humanos e animais. Depende da biodiversidade. Ele, que era discípulo de Aristóteles, acreditava que os seres humanos e animais possuem certas familiaridades, certas aproximações, o que requeria ações mais simpáticas, mais solidárias e mais compassivas para com os animais. Para ele, explorar, torturar, matar animais significava e significa ainda nos dias atuais privá-los de suas vidas, provocando um ciclo de danos injustificáveis e de perdas irrecuperáveis. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, aquilo que a gente está chamando de dívida da humanidade com a criação está muito próxima da atual crise climática. Essa crise da dívida da humanidade e a crise climática estão intimamente relacionadas e elas se reforçam mutuamente. Essa dívida é uma dívida ecológica, mas ela ainda é mais do que isso, ela é uma dívida histórica. Ela tem suas origens nas formas de exploração dos recursos naturais com o fim de obter lucros. Ela se baseia no desmatamento desordenado, na urbanização sem planejamento que vem acontecendo há muitos anos. Uma das formas históricas dessa dívida, dessa construção de dívida com a natureza, aconteceu a partir da colonização do sul global, a colonização do continente africano, das ilhas do Pacífico e também da nossa América Latina. Nós que fomos colonizados sabemos bem o quanto de ouro, de mineral, de recursos naturais, de madeira, foi tirado daqui para ser levado para os grandes centros europeus. Então, a colonização do sul global, ela nunca foi reconhecida, ela nunca foi reparada pelas grandes potências do primeiro mundo, e principalmente dos países europeus. E essa dívida provocada pela colonização continua aumentando ainda mais a demanda por exportação de recursos naturais para as grandes indústrias do primeiro mundo e muitas vezes pagas a baixos custos para os países onde são feitas as extrações. Os grandes responsáveis pela destruição da natureza para atender essa demanda de consumo não assumem os custos pela perda da fertilidade dos solos, da biodiversidade, da destruição das comunidades dos povos originários e até mesmo da violência que essas explorações provocam. E o pagamento dessa dívida ecológica tem sido um dos assuntos mais controversos nos encontros multilaterais que discutem soluções para a atual crise climática. Acordos internacionais, como o Protocolo de Quioto de 1997 e o Acordo de Paris de 2015, encontram obstáculos, especialmente das potências econômicas,
para sua plena eficácia. A maior dificuldade refere-se ao estabelecimento das metas dos governos em se comprometerem em fixar aquilo que é chamado de NDCs, sigla em inglês para Contribuição Nacional Determinada, que são os planos de ação para que cada país reduza as emissões dos gases do efeito estufa. O que cada país vai fazer para diminuir isso? Envolve custos, envolve gastos, a criação de fundos financeiros para a manutenção das políticas econômicas que vão garantir a obtenção dessas metas. O Acordo de Paris estabeleceu que cada país deveria assumir compromissos para aumentar ações de enfrentamento às mudanças climáticas, para mobilizar financiamento adequado para apoiar essas ações e reduzir drasticamente suas emissões dos gases do efeito estufa. Bom, gente, o que a espiritualidade e a teologia têm a ver com isso? Eu diria que tudo, porque diante do agravamento das condições climáticas no planeta, é preciso que haja uma resposta humana para esse impasse que aponte para um novo horizonte, um horizonte utópico, sem dúvida alguma, mas que para a teologia e para a espiritualidade estão ligadas à sua aproximação com a ecologia. Olha, gente, pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano encontra-se em risco de extinção. E a principal causa desse risco é o próprio ser humano. Por isso que o tema proposto pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si, de 2015, é o da conversão ecológica, que corresponde a uma mudança radical de mentalidade a respeito do cuidado de cada um com a nossa casa comum. O que nós estamos fazendo pelo mundo que queremos? Essa mudança de mentalidade nasce do próprio coração de Deus como o Criador de todas as coisas. O Criador, ele é Criador porque é capaz de trazer vida, de vivificar. E o que nós estamos fazendo com a biodiversidade da vida que há no planeta? A teologia aponta para a primeira criação como esse espaço de vida. E Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, chamou a humanidade para viver uma nova criação. Enquanto a teologia aponta que a primeira criação e a nova criação realizada em Cristo estão interrelacionadas, isso nos lembra que é motivo mais do que suficiente para que a mensagem cristã hoje resulte no fato de que a humanidade precisa da criação para se reencontrar consigo mesma. É um chamado para que a gente possa encontrar sentido para a nossa vida, cuidarmos da nossa existência, cuidando da criação. A grande questão que o debate que a orientação deve despertar para o debate é: que mundo nós queremos? Como é que o mundo que deixaremos para os nossos netos, nossos bisnetos? Cada um deveria se perguntar sobre em que mundo queremos viver, em que mundo queremos criar as futuras gerações, em que mundo queremos construir nossas esperanças. Essa questão deve nortear a prática das comunidades locais, até mesmo a prática de governantes e ainda mais a prática dos participantes das chamadas conferências das convenções do clima. A mensagem profética de Isaías é um grande reforço para esse debate, para esse diálogo.
Isaías declara que o cuidado divino com a criação é evidência da bondade de Deus com a humanidade. Deus é bondoso para o ser humano. Deus está sempre pronto para demonstrar sua misericórdia e sua bondade para a criação a partir do próprio amor que ele tem, pela própria misericórdia e compaixão para com o ser humano. Isaías disse anteriormente ao capítulo 32, está lá no capítulo 30, verso 18: Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. E como são felizes todos os que nele esperam. Amém? Isaías 30, verso 18. Dá uma olhadinha lá depois. De acordo com essa mensagem de Isaías, que vamos encontrar em todo o capítulo 30, a bondade divina com a criação proporciona à humanidade alguns caminhos de ação. Essas orientações sobre como agir nós vamos encontrar nesse capítulo 30 de Isaías, que acaba desaguando em toda a profecia do capítulo 32. Que caminhos são esses? Primeiro, encorajamento para tomar decisões necessárias. Isaías se deparou com a atitude das pessoas de seu tempo, que queriam ouvir apenas o que lhes agradava aos ouvidos. Falar sobre consequências dos nossos próprios enganos é algo que não faz bem para nós. Nós não gostamos de que apontem os nossos erros, as nossas falhas. Mas é a profecia que pode nos despertar para uma atitude de transformação. Todo o cenário de angústia por causa da nossa própria culpa, todo o cenário de tristeza acaba sendo transformado em um ambiente de consolo diante da justiça divina. Essa justiça que é acolhedora, misericordiosa e bondosa. Isaías diz ao povo de Deus: ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Isaías 30, verso 19. Creio que diante do quadro atual da crise climática, cabe ao povo de Deus clamar ao Senhor e ele vai nos ouvir. O segundo cuidado divino que encontramos é a confiança de que Deus supre todas as nossas necessidades. Deus é aquele que aponta caminhos. A profecia de Isaías faz o convite para que as pessoas tenham uma experiência de Deus que resulte em bênçãos para toda a criação. Isaías declara: com seus próprios olhos vocês o verão. Isaías 30, 20. E aqueles que procuram uma experiência de Deus autêntica ouvem a direção. Este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Os exercícios de ecoespiritualidade de que falamos durante essa série quase toda nos apontam para fazer o que é certo, para que vivamos em paz no mundo. O resultado são as bênçãos da bondade divina sobre toda a criação. Isaías 30, 23 diz assim: ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia, o seu gado pastará em grandes prados. E em terceiro lugar, nós podemos falar da esperança que podemos ter em um mundo de paz com toda a criação. Nós podemos ter essa esperança. Isaías lembra que a justiça divina não falha e que esse é o melhor caminho para uma vida próspera e feliz. Seguir a justiça divina, fazer atos de justiça conforme Deus gostaria que fossem feitos no mundo e na criação,
é o passo mais seguro para uma vida próspera e feliz. Quando Deus age com sua bondade e misericórdia, há alegria. É o que diz Isaías 30, verso 29. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Amém? Para a gente concluir essa palavra, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que esperar de um mundo que decide levar a sério a mensagem profética de que há esperança para a desolação da criação? Que é a resposta de Deus para esse mundo desolado. O que esperar? Que mundo é esse que as pessoas acreditam que há esperança de paz para toda a criação? Há um profundo contraste entre o quadro de desolação atual da criação, que é provocado pela irresponsabilidade humana, e a tal promessa de restauração que nós encontramos na palavra. A promessa de restauração a partir dessa mudança de atitude da humanidade em sua experiência com Deus. A profecia de Isaías aponta para uma vida de paz com toda a criação a partir da experiência com a glória divina em nossas próprias vidas. Essa é a essência das propostas de ecoespiritualidade que tentamos enfatizar aqui em toda essa série de mensagens e que eu gostaria que nós, como povo de Deus, colocássemos em prática. Para encerrar, eu deixo a palavra de Isaías 35, versos 1 e 2. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Amém? Eu encerro essas reflexões com uma ilustração que eu ouvi recentemente de alguém que falava sobre como podemos viver num mundo desolado com essa esperança em nossos corações. Conta-se que em um mosteiro, um jovem discípulo questionou o seu mestre: Mestre, como faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam demais ou são ignorantes. Outras são indiferentes. Sinto ódio dos mentirosos. Sofro com as pessoas que caluniam e não suporto as falsas e as invejosas. Então o mestre advertiu a ele: viva como as flores. Como é viver como as flores? Pergunta o discípulo. E o mestre continua: repare nas flores. Aí ele aponta para os lírios que cresciam no jardim. Elas nascem no esterco. Entretanto, são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo que lhes é útil e agradável, mas não permite que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. Viva como as flores, meu irmão, minha irmã. Viva como as flores nesse mundo desolado. Há esperança para a criação. E nós podemos ser felizes, mesmo diante das atuais crises que o planeta enfrenta. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas que sejam capazes de viver como as flores. Mesmo no mundo desolado, no mundo de tanta incoerência, de tanta injustiça, de tanta maldade, que nós possamos, ó Pai, não nos deixarmos contaminar pela mentalidade desse tempo. Dá-nos a tua paz, dá-nos sabedoria, dá-nos a tua direção,
no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Agradeço a sua companhia aqui. Estamos encerrando a nossa série de mensagens. No próximo domingo começaremos uma nova série de mensagens. Teremos nossa reunião presencial em nosso espaço. Convido a todos e todas para estarem conosco. Dá uma olhadinha ali nos nossos endereços, visite o nosso blog, conheça a nossa igreja para que você possa estar conosco. Somos um grupo pequeno, mas eu garanto a você que é um grupo muito acolhedor, onde nós respeitamos a mensagem da palavra, onde nós celebramos a presença de Deus entre nós de forma simples, mas muito sincera, em oração, em dependência de Deus. Convido você a nos conhecer. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor.